Querido, bom dia minha querida, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Mais uma vez nós estamos aqui no canal do YouTube, PIB Fluminense. Nós tínhamos sumido por um período que eu fiquei sem computador, o computador aqui em casa deu problema, tive que fazer uma reconfiguração dele, meu celular deu problema, mesma coisa, uma formatação, e aí nós ficamos um pouco sumidos quando o computador não ajuda, a tecnologia não ajuda, aí dificulta, né? Mas aqui nós estamos novamente de volta, entregando a vida dos irmãos nas mãos do Senhor, então pode ser bom dia, pode ser boa tarde ou boa noite, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Eu quero nessa manhã falar, nós já estamos terminando o mês da família, o mês de maio, e a nossa igreja, PIB Fluminense, aqui em São Pedro da Aldeia, ela está com um tema que fala sobre aliança, e aí eu queria falar sobre essa aliança, né? Que no mês da família a gente falando sobre aliança, sobre o conserto que Deus faz, sobre o poder do Senhor, sobre a aliança que Deus tem com a família. Então eu quero falar hoje com você sobre uma aliança que Deus tem com a face da terra, com nós, os seres humanos. Às vezes, você que não tem muito conhecimento da Bíblia, você olha e você vê o arco-íris, você vê aquela coisa linda que é o arco-íris, né? E geralmente o arco-íris aparece depois de uma chuva, ou quando o tempo está meio nubladinho e tal, aquele reflexo, né, das gotas de chuva, no reflexo do sol, aí reflexo aquele arco-íris lindo, e aí você escuta tantas histórias, o arco-íris, ele no final do arco-íris tem um pote de ouro e tal, já vi muitas histórias quanto a isso, né? Mas eu quero trazer para você a real história do arco-íris. Exatamente você que de repente não conhece, não sabe o porquê, mas tudo está na Bíblia. Tudo tem uma história bíblica e tudo tem a mão de Deus. Aquela coisa linda do arco-íris também tem a mão do Senhor, com certeza. Eu quero compartilhar com você, aqui no livro de Gênesis, o arco-íris ele foi motivo assim, de uma aliança que Deus fez com a terra, por ter tido que destruir a terra devido à quantidade e o pecado que imperava na terra. Aí o Senhor destruiu a terra com dilúvio. E depois Deus fez uma aliança com nós, com a terra, com os seres humanos. E eu quero, em nome de Jesus, falar com você sobre essa aliança que Deus tem com cada um de nós, essa aliança que Deus fez. E aí eu vou dizer para você qual é o motivo da aliança e por que Deus destruiu a terra, né? Deus destruiu a terra e por isso o motivo ele fez uma aliança com o homem, o arco-íris, dizendo que ele não ia destruir mais a terra com água. Vamos lá. Gênesis capítulo 6, verso 13. Assim diz a palavra do Senhor, a fim de toda a carne é chegada perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que destruirei juntamente com a terra. E com isso, o Senhor, devido à violência, devido ao pecado que imperava na terra, o Senhor ele fez uma aliança com Noé, e Noé começou a construir a arca, e Noé divulgava que o Senhor iria destruir a terra com água, as pessoas zombavam de Noé. Quem acreditou em Noé foi a sua família, seus filhos e as esposas dos seus filhos. O restante mais ninguém. Então, com isso, Deus enviou o dilúvio, matou todos os habitantes da face da terra. E depois o Senhor, ele, quando terminou todo aquele momento, que a aliança, que a terra acabou, a chuva acabou, e aí as águas desceram, a arca de Noé, ele parou em cima do monte Ararat. E aí o Senhor, a Noé fazendo um holocausto em agradecimento a Deus, né, matando um animal, um cordeiro, e aí o Senhor fez uma aliança, não só com Noé, fez uma aliança com todos nós. E aí vem o arco-íris, que você vê algumas vezes no céu, aquela coisa linda. Gênesis capítulo 9, verso 11. Então no Gênesis capítulo 6, Deus destruiu. E capítulo 9, Deus faz essa aliança. Capítulo 9, verso 11 a 13. Sim, estabelecerei meu pacto ou minha aliança convosco. Não serás mais destruído toda a carne pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio, não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse mais Deus, esse sinal do pacto que firmo entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco, Deus falando com Noé, por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. Viu? O meu arco que eu coloco nas nuvens. Então aquele arco lindo que você vê nas nuvens é o pacto que o Senhor fez com Noé, dizendo para ele e para todos os habitantes da terra que não iria mais destruir
a terra com água. E aí você já conheceu a história do arco-íris. Então quando você olhar o arco-íris e ver aquele lindo arco-íris nas nuvens ali, aquela coisa bonita, não tem nada a ver com um pote de ouro no final do arco-íris, não. Isso é uma história que a gente escuta durante muito tempo, a gente sabe que é lenda. A grande realidade é o pacto que Deus fez com os habitantes da terra, falando com Noé, que não iria destruir mais a terra com água, e esse pacto ele era firmado no arco-íris. Então o arco-íris lembra a cada um de nós que Deus tem um pacto com a gente. E você tem um pacto com Deus? E você tem algum pacto com a sua família? Pense nisso, em nome de Jesus. E se tiver, tem que cumprir, para a honra e para a glória do Senhor, porque o Senhor cumpre todos os pactos que Ele tem conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus. Meu querido, bom dia, minha querida, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Mais uma vez, nós estamos aqui no canal do YouTube, PIB Fluminense. Nós tínhamos sumido por um período que eu fiquei sem computador. O computador aqui em casa deu problema, tive que fazer uma reconfiguração dele. Meu celular deu problema, mesma coisa, uma formatação. E aí nós ficamos um pouco sumidos quando o computador não ajuda, a tecnologia não ajuda, aí dificulta, né? Mas aqui nós estamos novamente de volta, entregando a vida dos irmãos nas mãos do Senhor. Então pode ser bom dia, pode ser boa tarde ou boa noite, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, em nome de Jesus. Eu quero nessa manhã falar, nós já estamos terminando o mês da família, o mês de maio, e a nossa igreja, PIB Fluminense, aqui em São Pedro da Aldeia, ela está com um tema que fala sobre aliança, e aí eu queria falar sobre essa aliança, né? Que no mês da família a gente falando sobre aliança, sobre o conserto que Deus faz, sobre o poder do Senhor, sobre a aliança que Deus tem com a família. Então eu quero falar hoje com você sobre uma aliança que Deus tem com a face da terra, com nós, os seres humanos. Às vezes, você que não tem muito conhecimento da Bíblia, você olha e você vê o arco-íris, você vê aquela coisa linda que é o arco-íris, né? E geralmente o arco-íris aparece depois de uma chuva, ou quando o tempo está meio nubladinho e tal, aquele reflexo, né, das gotas de chuva, no reflexo do sol, aí reflete aquele arco-íris lindo, e aí você escuta tantas histórias. O arco-íris, ele no final do arco-íris tem um pote de ouro e tal. Já vi muitas histórias quanto a isso, né? Mas eu quero trazer para você a real história do arco-íris. Exatamente você que de repente não conhece, não sabe o porquê, mas tudo está na Bíblia. Tudo tem uma história bíblica e tudo tem a mão de Deus. Aquela coisa linda do arco-íris também tem a mão do Senhor, com certeza. Eu quero compartilhar com você, aqui no livro de Gênesis, o arco-íris ele foi motivo assim, de uma aliança que Deus fez com a terra, por ter tido que destruir a terra devido à quantidade e o pecado que imperava na terra. Aí o Senhor destruiu a terra com dilúvio. E depois Deus fez uma aliança com nós, com a terra, com os seres humanos. E eu quero, em nome de Jesus, falar com você sobre essa aliança que Deus tem com cada um de nós, essa aliança que Deus fez. E aí eu vou dizer para você qual é o motivo da aliança e por que Deus destruiu a terra, né? Deus destruiu a terra e por isso o motivo ele fez uma aliança com o homem, o arco-íris, dizendo que ele não ia destruir mais a terra com água. Vamos lá. Gênesis capítulo 6, verso 13. Assim diz a palavra do Senhor: a fim de toda a carne é chegada perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que destruirei juntamente com a terra. E com isso, o Senhor, devido à violência, devido ao pecado que imperava na terra, o Senhor ele fez uma aliança com Noé, e Noé começou a construir a arca, e Noé divulgava que o Senhor iria destruir a terra com água. As pessoas zombavam de Noé. Quem acreditou em Noé foi a sua família, seus filhos e as esposas dos seus filhos. O restante mais ninguém. Então, com isso, Deus enviou o dilúvio, matou todos os habitantes da face da terra. E depois o Senhor, ele, quando terminou todo aquele momento, que a aliança, que a terra acabou, a chuva acabou, e aí as águas desceram, a arca de Noé, ele parou em cima do monte Ararat. E aí o Senhor, a Noé fazendo um holocausto em agradecimento a Deus, né, matando um animal, um cordeiro, e aí o Senhor fez uma aliança, não só com Noé, fez uma aliança com todos nós. E aí vem o arco-íris, que você vê algumas vezes no céu, aquela coisa linda.
Gênesis capítulo 9, verso 11. Então, no Gênesis capítulo 6, Deus destruiu. E capítulo 9, Deus faz essa aliança. Capítulo 9, verso 11 a 13. Sim, estabelecerei meu pacto ou minha aliança convosco. Não serás mais destruído toda a carne pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio, não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse mais Deus: esse sinal do pacto que firmo entre vós, entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco, Deus falando com Noé, por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. Viu? O meu arco que eu coloco nas nuvens. Então, aquele arco lindo que você vê nas nuvens é o pacto que o Senhor fez com Noé, dizendo para ele e para todos os habitantes da terra que não iria mais destruir a terra com água. E aí você já conheceu a história do arco-íris. Então, quando você olhar o arco-íris e ver aquele lindo arco-íris nas nuvens ali, aquela coisa bonita, não tem nada a ver com um pote de ouro no final do arco-íris, não. Isso é uma história que a gente escuta durante muito tempo, a gente sabe que é lenda. A grande realidade é o pacto que Deus fez com os habitantes da terra, falando com Noé, que não iria destruir mais a terra com água, e esse pacto, ele era firmado no arco-íris. Então, o arco-íris lembra a cada um de nós que Deus tem um pacto com a gente. E você tem um pacto com Deus? E você tem algum pacto com a sua família? Pense nisso, em nome de Jesus. E se tiver, tem que cumprir, para a honra e para a glória do Senhor, porque o Senhor cumpre todos os pactos que Ele tem conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, em nome de Jesus.